Como saber se você cumpriu a sua missão em um determinado lugar e se chegou o seu tempo de sair deste lugar? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui porque eu percebi que vocês têm muitas dúvidas sobre isso. Então, quando a gente cumpre a missão em um lugar e chega o nosso momento de sair, Deus nos dá sinais de que chegou o tempo. E isso que eu vou falar para vocês aqui, eu não copio de ninguém. Todas essas coisas que eu falo aqui é Deus que me direciona a falar. Não é nada que eu copio de ninguém. E eu já tenho um vídeo aqui, a primeira parte, né, falando sobre isso. E esse aqui é o segundo vídeo para te ajudar a entender se chegou o seu tempo de sair deste lugar onde você está e se a sua missão foi cumprida ali. Antes de começar, eu quero falar para vocês que aqui na descrição do vídeo está disponível o meu e-book, Como Ser Usado por Deus. Eu sempre fico falando aqui porque sempre tem pessoas novas chegando todos os dias. Então aqui na descrição está disponível esse e-book que vai te ajudar a crescer ainda mais em sua vida espiritual e a descobrir como ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu conto para vocês aqui as práticas que eu executo e com bases bíblicas para que vocês possam aplicar na rotina espiritual de vocês também. Então é só você clicar no link e você será redirecionado para a página do e-book. Então, gente, quando você cumpre a missão em um lugar e chegou o seu tempo de sair dali, tem alguns sinais que você começa a sentir em seu espírito e até no corpo. E tem gente que acha que isso é bobagem, mas não é. Isso é verdade, acontece. Quando você cumpre a sua missão em um lugar, quando sua missão finalizou ali, é porque você não tem mais o que fazer ali. Você já cumpriu a missão, já concluiu. Então agora é tempo de você se retirar para um outro lugar. Principalmente quem tem esse chamado de missões. Eu passo por isso sempre. Eu já falei isso para vocês em vários vídeos aqui. Eu sempre passo por isso. Deus me coloca em lugares para cumprir missões. Quando eu cumpro, Ele me tira. Ou Ele me tira do lugar, Ele me arranca mesmo. Ou então, Ele manda eu sair. Ele fala, saia daí, saia. Começa a falar de algumas formas. Eu sinto algumas impressões no espírito. E eu já falei para vocês aqui no primeiro vídeo. E eu vou falar agora nesse segundo vídeo como é que eu começo a perceber que a minha missão acabou ali naquele lugar. E que é o tempo de sair, porque Deus está me convocando para se retirar. Algo que você vai começar a sentir quando a sua missão for cumprida, estiver cumprida em um lugar e for o tempo de sair. Você começará a ficar com a mente perturbada. Peraí, mas era para eu estar em paz, porque a missão ali foi cumprida? Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas um sinal assim muito claro, a sua mente começa a ficar muito agoniada. Você começa a ficar ali inquieto por estar naquele lugar. E isso é o teu espírito te impulsionando para sair. Deus permite que tu sinta isso em teu espírito. Você pode até achar que é algo maligno, mas nem sempre é. Então é aqui que entra o discernimento espiritual que eu falo sempre aqui. Vocês me pedem para eu gravar mais vídeos falando sobre isso. Eu vou gravar, tá bom? Não se preocupem. Você começa a sentir uma inquietação no espírito e ali é Deus falando que não é mais tempo de você ficar ali. Você começa a ter falta de concentração. Você começa a não se concentrar mais ali para fazer atividades naquele lugar, para executar as tarefas naquele lugar. Por exemplo, se for em uma empresa, você não consegue mais fazer as coisas com excelência na empresa. Você começa a ficar inquieto, estressado ali no ambiente. E é claro que às vezes o estresse possa ser do trabalho mesmo, mas tem aqui a junção de várias coisas que eu estou falando para vocês, que eu vou falar mais ainda no decorrer do vídeo. Então prestem bastante atenção. Você começa a ficar improdutivo no lugar. Você não consegue mais produzir, porque você não consegue mais se concentrar em fazer nada ali. E se for dentro de uma casa, você não consegue mais fazer nada ali, executar tarefas domésticas, você fica agoniado. Parece que nada foi ali. Você fica improdutivo mesmo, não consegue mais fazer nada no lugar. Outra coisa que acontece também, pode acontecer, e acontece, algumas pessoas conversam isso comigo, e já aconteceu comigo, você toma nojo do lugar. Você começa a ficar enojada. E isso aqui não está relacionado à sujidade. Não. É nojo do ambiente. Tu chega assim no lugar. Às vezes as pessoas são boas, são legais, mas tu chega assim e fala, estou com nojo desse lugar, desse ambiente. Está me fazendo mal, está insustentável ficar aqui. Já aconteceu isso comigo em vários ambientes. Eu não estava mais bem ali, eu comecei a sentir nojo. E outra, você pode sentir até no corpo físico, ânsia de vômito. Tem gente que sente, inclusive esta semana uma pessoa conversou isso comigo, que
que o ambiente, Deus já falou que vai retirá-la do ambiente. E a pessoa falou, estou com nojo desse ambiente, estou tendo ânsia de vômito. E não é relacionado à sujeira, não tem a ver com sujeira, não é isso. São outras coisas. E eu também senti ânsia de vômito já, por estar em ambientes que Deus não queria mais que eu estivesse. Então sempre que Deus fala pra mim, sai daqui, eu já começo a sentir vários sintomas assim, em meu espírito e em meu corpo. E eu já sei. E eu agilizo o máximo que eu puder para poder sair logo do lugar, porque Deus não me quer mais ali. Então, nojo e ânsia de vômito que começa ali é algo espiritual, que tu vai sentir no corpo físico, reflete no corpo físico. Então, nojo e ânsia de vômito tu sente é algo que começa no espiritual e reflete no corpo físico. Então tu vai sentir aí no corpo físico, tu vai querer colocar pra fora as coisas que às vezes nem tem, o estômago vazio. Então você começa a sentir nojo e ânsia de vômito. Então preste atenção se isso tem acontecido com você com uma certa frequência. Preste atenção porque possa ser que Deus esteja transmitindo uma mensagem para você. Claro que isso em junção com os outros sinais também que Deus vai te dar. Agonia em seu espírito, inquietação, você fica agoniado, fica aflito, eu quero sair daqui logo, tomara que chegue logo o horário. Isso é muito nítido, você começa a ficar com medo de passar mal no ambiente. Você tem uma sensação assim, de que você vai passar mal, de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim ali e você está ali dentro. Então a inquietação é muito presente quando você está ali no tempo de sair do lugar, porque você já concluiu a missão ali. Talvez você nem saiba qual é a missão. Às vezes Deus nem te falou algo específico. Mas você tinha uma missão naquele lugar. Ou Deus tinha algo para fazer em sua vida ali naquele lugar. E quando Ele completa, acabou, gente. Completou a obra. Deus não perde tempo, não. Com Deus não tem esse negócio. Tem gente que acha que Deus vai plantar alguém ali e que a pessoa ficará a vida toda naquele lugar, naquela empresa, naquela igreja. Não, gente. Quando chega o tempo, Deus fala, saia daí, ou Deus arranca. Então, tem pessoas que não entendem, não aceitam. Mas quando chega o tempo, já foi. É algo assim que Deus tira ali toda a vontade de você ficar no lugar. Você não tem mais vontade nenhuma. Ainda que o ambiente seja agradável, ainda que as pessoas sejam boas, mas Deus não quer mais você ali. Então, o seu espírito se retira dali do lugar. A sua mente se retira do lugar, o seu coração se retira do lugar. E você não se vê mais ali, você não se enxerga mais convivendo com aquelas pessoas, estando naquele ambiente e conversando aquelas conversas que você antes conversava e era normal para você. Você já não consegue mais, já não te faz bem mais. Então, esse eu até falei no outro vídeo, né? Falta de identificação, você não consegue mais. Tem lugares assim que eu já passei, que eu já tive conversas que eu já penso, nossa, se a pessoa vier falar isso hoje pra mim, eu já não consigo mais conversar. Eu não tenho mais paciência para ficar ouvindo isso aqui, a minha mente mudou. Então você começa a não se identificar mais com o lugar. Acabou a identificação, acabou o tempo. Deus quer que você saia dali. Outro sinal é que você sente paz ao pensar em sair do lugar. Você fica tranquilo, a consciência não pesa. Quando você pensa em sair, você fica, ok, eu vou sair e está tudo bem. Não vai ter problema nenhum, vai ser muito bom pra mim, vai ser uma libertação, vou ficar em paz quando eu sair. Então você não fica com aquele conflito, devo sair ou não devo? Não, o seu espírito sente assim claramente que chegou o tempo de sair. Então você fica tranquilo quando você pensa em sair, em se desvincular daquelas pessoas, daquele lugar, você fica em paz. Quando você pensa em sair, quando você decide sair, você fica em paz. A sua consciência não pesa e você fica convicto de que, de fato, você concluiu a sua missão ali. Você entende que você concluiu a missão, que o tempo é chegado e você sai sem peso nenhum na consciência. Esse é um sinal, assim, muito claro. Você ficar tranquilo, que você já orou e o seu espírito está testificando, confirmando que chegou o tempo de você sair. Você precisa sair dali. Você fica tranquilo quando você pensa nisso. Então, esse é um sinal também muito claro de que chegou o tempo de sair de um lugar. Isso acontece também quando é para você se desvincular de pessoas, que eu posso até fazer um vídeo aqui específico, se vocês quiserem, falando só sobre isso. Mas quando você tem que se desvincular de alguém, de uma pessoa específica, é assim também. Você fica bem tranquilo, bem em paz e não sente falta. Se vocês quiserem, me contem aqui embaixo que eu faço um vídeo falando só sobre isso. Outro sinal também é que quando você decide sair do lugar, tomou a decisão, está em paz,
Tem todos esses sinais que eu te falei. Deus te direciona para onde você deve ir depois. Você tem uma impressão no espírito, ou você sonha com algo, ou você vê algo. Deus ele já está te direcionando para um novo lugar. Ele já te falou isso, você já sabe para onde você tem que ir depois. Então Deus ele te direciona. Vai para tal lugar. E você pode até ficar meio com dúvida, pensando, será que foi Deus que falou isso aqui? Será que foi coisa da minha mente? Vai orar, pedir confirmação ao Senhor. Mas assim, é muito claro, gente. Você vai ficando em paz em relação a essas coisas. Você vai entendendo. E aí Deus te direciona. Vai para tal lugar. Ou se caso Deus ainda não te direcionou para um lugar assim de uma forma concreta, de uma forma clara, você não entendeu ainda, você vai ter essa impressão em seu espírito de que este lugar que Deus vai te levar depois já existe. Se for uma empresa, se for uma igreja, seja lá onde for, uma casa, uma cidade, você tem essa impressão, você sente em seu espírito que Deus já preparou esse lugar para você ir depois. Você tem essa convicção dentro de si, que já existe um lugar preparado para você ir depois. Porque Deus não vai te deixar perdido, Deus não vai te deixar confuso, Deus não vai fazer isso com você. Ele vai te direcionar, Ele vai te encaminhar para lugares. Ele não vai te deixar desnorteado. Se você segue a direção de Deus, se você é conduzido por Ele, e você permite que Ele conduza a sua vida do modo que Ele quer, Ele não vai te deixar perdido. Então, você vai sentir em seu espírito, você vai estar em paz, porque sabe, entende que já existe um lugar para você ir depois. E para fechar, você tem a sensação de missão cumprida. Você entende que você cumpriu a sua missão ali e você sente isso em seu espírito. Cumpri a missão, talvez eu nem sabia o que era, ou eu sabia, mas eu entendo e eu sinto que eu cumpri a minha missão aqui. Não tem mais o que ser feito, o que eu tinha para fazer, eu já fiz e eu estou em paz em sair desse lugar, porque chegou o meu tempo de sair. Chegou o meu tempo de saída e eu vou sair, porque eu estou em paz e eu entendo perfeitamente, eu sinto em meu espírito que eu cumpri a missão. Observe que isso que eu estou falando para vocês aqui mexe com suas emoções, mexe, mas é algo que começa no espírito. Aí você tem que orar para discernir, que às vezes é só uma emoção, mas pode não ser, pode ser Deus te conduzindo. Então, gente, é algo assim muito claro, que com o tempo tu vai desenvolvendo e tu vai entendendo que realmente é assim, porque eu não sabia antes. Essas coisas que eu falo pra vocês aqui, eu tive que aprender na prática, porque eu não sabia. Só que conforme eu fui entrando e saindo de lugares, e eu sempre percebia as coisas que aconteciam antes, Deus ele me comunicava desse modo em meu espírito. Então eu comecei a observar, olha, realmente é isso aqui que acontece quando é o tempo de sair. Deus ele vai falando, vai comunicando em meu espírito e claro que às vezes ele fala de modo direto, saia. Mas Deus faz como Ele quer, então nem sempre Ele vai falar de um modo assim direto. Ele pode começar a tocar em coisas, mover situações para que você entenda que é o tempo de sair. Porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Então eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo aqui. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.